Josué capítulo 20. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida, que matar alguma pessoa por erro, e não com intento, para que vos seja um refúgio do vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, por-se-á porta da cidade, e proporá as suas palavras perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intento, e o não aborrecia dantes. E habitará na mesma cidade, até que se ponha o juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará, e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Então apartaram a Quedes em Galileia, na montanha de Naphtali, e a Siquém na montanha de Efraim, e a Quiriate Arba, esta é Hebron, na montanha de Judá. E da além do Jordão de Jericó para o oriente, apartaram a Bezer, no deserto, na campina da tribo de Ruben, e a Ramote na Gileade da tribo de Gade, e a Golã em Bassã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel, e para o estrangeiro que andasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que ferisse alguma pessoa por erro, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se pôr diante da congregação. Josué capítulo 21. Então as cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou, pelo ministério de Moisés, que se nos dessem cidades para habitar, e os seus arrabaldes para os nossos animais. Pelo que os filhos de Israel deram aos levitas, da sua herança, conforme ao dito do Senhor, estas cidades e os seus arrabaldes. E saiu a sorte pelas famílias dos coatitas, e aos filhos de Arão, o sacerdote. Dentre os levitas, caíram por sorte da tribo de Judá, e da tribo de Simeão, e da tribo de Benjamim, 13 cidades. E aos outros filhos de Coate, caíram por sorte das famílias da tribo de Efraim, e da tribo de Dan, e da meio tribo de Manassés, 10 cidades. E aos filhos de Gerson, caíram por sorte das famílias da tribo de Isacar, e da tribo de Aser, e da tribo de Naphtali, e da meia tribo de Manassés, em Bassã, 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arrabaldes por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades, que por nome foram nomeados, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anak, esta é Hebron, no monte de Judá, e os seus arrabaldes em redor dela. Porém, o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim, aos filhos de Arão, o sacerdote, deram a cidade de refúgio do homicida, Hebron e os seus arrabaldes, e Libna e os seus arrabaldes, e Jatir e os seus arrabaldes, e Estimoa e os seus arrabaldes, e Olom e os seus arrabaldes, e Debir e os seus arrabaldes, e Aim e os seus arrabaldes,
e Jutá, e os seus arrabaldes, e Bet-Semes e os seus arrabaldes. 9 cidades dessas 2 tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrabaldes, Geba e os seus arrabaldes, Anatote e os seus arrabaldes, e Almon e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levitas que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades à sua sorte da tribo de Efraim. E deram-lhes Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrabaldes, no monte de Efraim, e Gézer e os seus arrabaldes, e Quibizaim e os seus arrabaldes, e Bet-Horon e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Euteque e os seus arrabaldes, Gibeton e os seus arrabaldes, Aijalon e os seus arrabaldes, Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da meio tribo de Manassés, Taananque e os seus arrabaldes, e Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 2 cidades. Todas as cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10 e os seus arrabaldes. E aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, Golã, da meio tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida, em Bassã, e os seus arrabaldes, e Besterá e os seus arrabaldes, 2 cidades. E da tribo de Issacar, Quizion e os seus arrabaldes, Daberate e os seus arrabaldes, Jarmute e os seus arrabaldes, Enganim e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Asser, Missal e os seus arrabaldes, Abdon e os seus arrabaldes, Eucate e os seus arrabaldes, e Reobe e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Naphtali, Quedes, cidade de refúgio do homicida, em Galileia, e os seus arrabaldes, e Armote-Dor e os seus arrabaldes, e Cartã e os seus arrabaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos demais filhos de Merari, todos levitas, foram dadas da tribo de Zebulon, Joquineão e os seus arrabaldes, Cartá e os seus arrabaldes, Dina e os seus arrabaldes, Naalau e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezer e os seus arrabaldes, e Jaza e os seus arrabaldes, Quedimote e os seus arrabaldes, Mefate e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade e os seus arrabaldes, de Manaim e os seus arrabaldes, Esbom e os seus arrabaldes, Jazer e os seus arrabaldes, por todas as 4 cidades. Todas essas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas. E foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades e os seus arrabaldes. Estavam essas cidades, cada qual com seus arrabaldes, em redor delas. Assim estavam todas essas cidades. Desta sorte, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, que a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme a tudo quanto jurara a seus pais. E nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu.